Vamos lá, pessoal, começar? Daremos início, portanto, à manhã do primeiro Seminário Internacional de Ultimate Frisbee. Gostaria de convidar para compor a mesa, então, o mediador do debate, o professor Alexandre Jackson, professor da Faculdade de Educação Física da UNB, ministra de disciplinas de esportes coletivos, estágio supervisionado, práticas corporais, coordenador do estágio supervisionado da Faculdade de Educação Física, da comissão de estágio. E aí passo a palavra a eles e vamos dar prosseguimento então à nossa manhã. Tem água aqui dentro do auditório, não precisamos sair. E que o Luciano gentilmente trouxe. E passo a palavra ao professor, já agradecendo a presença dos senhores aqui nessa manhã de sábado. E agradecendo ao professor também que aceitou prontamente o convite de participar dessa mesa. Bom dia a todos e muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado à organização do evento pelo convite, é uma honra. Quero dizer já de antemão para vocês o espírito que sempre eu observo, né, e tento junto com o professor Felipe a gente estudar, né, um pouco esse fenômeno que é a minha área, né, de estudo, tentar entender os significados do esporte para os seus praticantes, né, e o que a gente percebe com a turma do Ultimate, né, com vocês, assim, a primeira característica é sempre um grau de inovação muito grande, né, de colocar uma nova prática corporal, né, na nossa cultura, inovar em relação às formas de se fazer esporte, seja de rendimento, seja de participação, né. O Ultimate traz outras possibilidades de interação entre os atletas, né? Me parece que isso é o que a gente tenta estudar, quem são vocês, né? Quem são as pessoas que se engajam nessa prática e por quê. Mas também dizer que hoje o evento, para mim, me parece muito interessante, né? Que vocês estão realizando, por esse fato da inovação, né? Quer dizer, uma prática corporal, um esporte que está chegando, né, que está tentando se introduzir, se incorporar no cotidiano das cidades, né, aqui em Brasília, em outros lugares, né, e já partindo para a ideia, né, de produzir conhecimento, compartilhar conhecimento e, consequentemente, produzir conhecimento, e acho que essa é a função nossa, né, acadêmica, né, a gente fica muito feliz de poder estar contribuindo com vocês e tentar avançar no conhecimento sobre a prática, sobre o fenômeno esportivo, sobre, né, desde o desempenho até as questões pedagógicas, que vai ser tratado nessa mesa, né? E finalizar dizendo isso. É tão importante pela inovação, né, por vocês estarem dentro e entendendo a importância de estar compartilhando e produzindo conhecimento e utilizando a academia para isso, né? E já também, desde o início das ações inovadoras de vocês, colocarem uma mesa, né, de debate para falar sobre o Ultimate como proposta de conteúdo ou de atividade para a educação física escolar, né? E a gente vai ver aqui três experiências, 3 trabalhos, 3, né, atividades de quem está tentando pensar dessa forma. Isso é de fundamental importância, não só para o Ultimate, entendo, de estar tentando se aproximar da escola, da educação física, mas também para nós, da educação física, da educação física escolar, das pessoas que pensam, trabalham e militam na escola, de ter a possibilidade de ter uma nova atividade, como eu falei o tempo todo, inovadora, que traz fenômenos interessantes, interações interessantes, diferentes dos esportes mais tradicionais, e a gente pensar sobre, né, essas coisas é muito importante. Então, espero que a gente tenha uma mesa aqui
para conseguir discutir e pensar nessa relação entre o Ultimate, o jogo, né, aquilo que vocês conhecem bem, e as expectativas e as necessidades e as demandas da educação física escolar ou da prática de atividade física dentro da escola. Tá bom? E aí, para essa mesa, eu chamo, então, o Luiz Fernando Taoli, por favor. Ele é jogador de Ultimate Frisbee desde 2003, campeão brasileiro de Ultimate Frisbee Mixed 2006, atleta revelação do Campeonato Brasileiro de Ultimate Frisbee 2008, jogador do time Brasinga, que participou do Mundial do Ultimate Frisbee em Praga, República Tcheca, em 2010, e campeão pan-americano de espírito de jogo em 2013, na WFDF. Quero chamar também para a mesa, né, a Érica Oliveira. A Érica é graduada em licenciatura em Educação Física aqui pela UNB, nossa estudante, aluna de bacharelado atualmente na UNB. E Carla Paiva. Ela é professora da rede de ensino do município de Arapiraca, Alagoas, superintendente de esporte de Arapiraca, membro do Laboratório de Cineantropometria e Atividade Física e Qualidade de Vida, LACAPS, na UFAL Federal de Alagoas. Né? Então, vou passar para vocês como é que vai ser a dinâmica aqui do nosso trabalho. A gente vai ter uma exposição de cada um dos membros da mesa, né, durante 10 a 15 minutos, né? E, ao final da apresentação, né, dos nossos 3 componentes, a gente abre, então, para o debate, para a discussão, né, sobre essa temática que a gente está, né, propondo na mesa, que é o Ultimate Frisbee e a educação física escolar. Certo? Perguntaria para as pessoas da mesa, vocês vão fazer alguma exposição audiovisual ou não? Não, né? Então acho que pode ficar todo mundo na mesa, porque, né, ficamos de costas lá para o audiovisual. Tá? E a gente segue a ordem aí da apresentação. Não é isso? Então, eu administro o tempo para vocês e, faltando 5 minutos, eu aviso. Né? Com a palavra, então, obrigado pela presença, já, Luiz Fernando Taoli. Obrigado, bom dia. Quero começar agradecendo o convite da organização do seminário. E eu comecei a trabalhar com o Frisbee na escola por um convite que a gente recebeu da USP, que teve um campeonato escolar na USP. E, coincidentemente, naquela época, eu não trabalhava com o público Fundamental 1 e nem o Fundamental 2, então eu acabei meio que assessorando o outro professor. Porém, a gente achou muito válido a nossa escola participar desse campeonato pelo que o Frisbee pode agregar para o público escolar, né? De trabalhar com diferentes sexos, diferentes gêneros, trabalhar o respeito às regras, o espírito de jogo, enfim, tudo isso no âmbito escolar a gente julgou que era muito importante. Após essa participação no campeonato, aí o professor acabou se desligando da escola e eu acabei assumindo essas aulas. E aí eu consegui desenvolver um trabalho muito mais amplo, onde aí sim eu pude passar para os alunos realmente uma parte mais de vídeo, uma parte mais teórica, uma parte onde eles iam entender um pouco mais sobre o espírito de jogo, estratégia de jogo, dinâmica do jogo, outras modalidades, não só o Ultimate Frisbee, onde eu mostrei para eles que existe o freestyle, que existe o disc golf, que existe outras modalidades, que existe o beach Ultimate, que o outro professor não tinha conhecimento. Então, pude passar isso para eles. E durante as aulas de educação física na nossa quadra, que era um pouco pequena, eu deixei um pouco de lado a prática do Ultimate Frisbee em si, do jogo em si, com as end zones, e trabalhei muitos jogos pré-desportivos de Frisbee, como, por exemplo, boxe, como, por exemplo, torneios de lançamento mais distante de disco, ou o próprio disc golf, onde eu colocava bambolês em pontos elevados, eles tinham que acertar, enfim. Isso foi tornando com que a dinâmica da aula ficasse um pouco mais interessante para as crianças. E
E aí sim, numa conclusão do meu planejamento de trabalho de Frisbee, a gente fez realmente aí um jogo de Ultimate Frisbee, com times, com coletes, onde a gente jogou no comprimento. E no final do ano a gente foi para o Parque Burle Marx, que é próximo da escola onde eu trabalho, lá no Morumbi, em São Paulo. E aí sim, num gramado, a gente conseguiu fazer um campo mais amplo, com uma coisa mais funcional de Ultimate Frisbee. Mas o que eu acho mais importante para a gente trabalhar hoje nesse seminário é assim, o porquê de a gente trabalhar o Frisbee na escola. A ideia não pode ser única e exclusivamente de trabalhar o esporte em si, a gente tem que trabalhar os valores que o esporte pode trazer para a escola. Porque a gente na escola está formando não atletas, a gente está formando cidadão. A gente está formando criança que no futuro vai transmitir isso que a gente está passando para eles. Então, para nós professores, eu acho que é muito mais importante do que ensinar os fundamentos de lançamento, de passe, de assistência, de gol, a gente ensinar justamente o espírito de jogo, o respeito, o homem e mulher jogar junto, tirar esse paradigma de o quarteto fantástico de futebol, basquete, vôlei, handball, de trabalhar outras coisas. Eu acho que isso que é o que vale mais o trabalho de Ultimate Frisbee para nós na escola. Foi um trabalho muito bom, os pais principalmente gostaram muito. As crianças, por mais que tenham perdido tudo no campeonato, porque afinal eu vim de uma escola particular com uma quadra pequena, então o contraste é absurdo, de gigante. Então a gente perdeu todos os jogos, mas as crianças gostaram, se incentivaram e quiseram praticar. E a escola até hoje tem frisbees lá ainda para a criança brincar, e elas brincam no playground mesmo, elas brincam no intervalo delas, elas pegam e ficam jogando para cima, e ficam trocando passes, e ficam tentando acertar no bambolê lá em cima. Então, eu percebi que hoje eu criei uma cultura um pouco na escola, não de jogar o frisbee, mas de brincar com o disco. E eu acho que isso é o mais difícil. A gente tem a monocultura do futebol, que a criança só quer brincar com bola. Se você consegue fazer a criança gostar de um frisbee, brincar com o frisbee, ela vai levar isso para o resto da vida dela, de brincar com o frisbee. Eu estou com o frisbee, eu vou no parque, eu jogo um frisbee, eu brinco com o frisbee e não com a bola. Fiquei muito feliz com esse trabalho desenvolvido, ele deu muito certo. E eu espero que outros professores que aqui estão consigam desenvolver o mesmo trabalho, porque o frisbee é uma ferramenta muito barata, é uma coisa que você consegue aplicar de uma forma muito fácil, e você tem um amplo conteúdo a ser trabalhado na escola, você consegue segurar esse planejamento pedagógico por várias semanas ou por bimestres, então isso vale a pena. Você consegue preencher uma parte do seu planejamento boa. Se alguém tiver alguma dúvida, falta muito tempo ainda, né? Tá, joia. Bom, é isso. Acho que posso passar para a próxima? Eu acho melhor. Obrigado. Desculpa. Ok, então passando agora para Érico Oliveira, né? Também o tempo de até 10, 15 minutos. Depois, ao final das explanações, a gente abre para o debate com os presentes aqui, certo? Bom dia. Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre a minha experiência com o Ultimate na escola, né? E contando um pouco desse desafio que foi para mim, porque eu não sou atleta de Ultimate. Eu conheci o esporte durante esse projeto de TCC que eu fiz, o trabalho que eu fiz, eu conheci nesse período. Então, quem está falando aqui é alguém que teve uma experiência muito menor, acredito que de todos que estão aqui, com esse esporte, né? E eu comecei a trabalhar com Ultimate por conta do Felipe, para fazer meu trabalho de conclusão de curso. Achei um tema interessante, tentar ver como era essa inserção do esporte dentro da escola, o que não é comum em Brasília, está crescendo agora. E procurei um professor que eu conhecia, fui para uma cidade onde já tinha trabalhado, que é uma cidade satélite aqui de Brasília, um lugar que o contexto é um contexto muito peculiar, eu acredito, até de lugares que não são longe do centro, né? Então, era uma periferia, um lugar perigoso, um lugar
onde alunos tinham acesso a drogas, a essas coisas, e isso era comum naquela comunidade, né? É comum até hoje. Então, quando eu cheguei lá, eu observei um pouco da estrutura do lugar, né? Não só da estrutura da escola como um todo, mas do espaço onde eu ia atuar. A escola não tinha, como várias escolas não têm, estrutura para dar aula de Ultimate ou para dar qualquer uma aula de educação física. A quadra era bem pequena, tinham coisas no meio da quadra, pilastras no meio da quadra, então tornava perigoso, às vezes, algum jogo que fosse muito para a extremidade da quadra, que já era pequena. Os alunos tinham apenas aquele espaço, não tinha outros espaços na escola para poder ser realizada alguma prática. O pátio era muito pequeno, muito fechado, então eu tinha aquele espaço e o material foi cedido pela equipe de Ultimate aqui da UNB, pelo Strix. Então eu tinha disco para todo mundo, para todos os alunos. Mas isso não é também uma realidade. Acredito que isso quem banca vai ser o professor, quando for levar. Eu consegui 2 turmas de 8º anos, sendo que uma turma tinha tinha 13 e 14 anos. A outra turma tinha 16, 15, 17 anos. Então, eram 2 perfis de turma muito diferentes. O professor ele tinha uma característica muito forte com os alunos de esportes tradicionais, de condicionamento físico. Então, as aulas dele eram aquela aula bem assim tradicional. Era correr, fazer abdominal, era o futebol, o handball. Então, quando eu cheguei com essa nova proposta, foi algo que ele olhou assim para mim e falou: né? Tudo bem, vamos lá. Eu acredito em você. Vai lá, vamos tentar. E, inicialmente, a gente tinha uma proposta de dar 8 aulas de Ultimate, né? E, no decorrer do tempo, a gente foi observando que a estrutura da escola funcionava tinha apenas uma quadra e 2 professores de educação física. Então, uma semana, um professor dava aula na quadra. Na outra semana, o outro professor dava aula naquela quadra. Então, o professor que deu aula na primeira semana, na segunda, dava uma aula teórica, porque ele não tinha espaço. E aí, quando eu me deparei com essa realidade, eu tive que replanejar as minhas aulas para contemplar aulas teóricas e aulas práticas, para que eu não perdesse uma semana de contato com esses alunos, né? E foi isso que eu fiz. Só que aí, no meio disso tudo, teve uma greve de professores. Então, no final das contas, eu tive 4 aulas, sendo 2 práticas e 2 teóricas. O que eu acredito que comprometeu muito assim, no resultado. Eu acho que se tivesse mais tempo, muita coisa boa teria saído, além do que já tinha saído, né? E a minha primeira aula foi teórica. Eu levei conteúdos mais expositivos, não levei regras no quadro, eu levei vídeo. Um dos vídeos foi até do pessoal da Federação de São Paulo, que eu procurei na internet, e tinha lá o que é Ultimate, estava bem legal, tinha muita gente falando. Aí eu mostrei para eles. Ninguém conhecia quando eu perguntei, ninguém tinha, uma pessoa já tinha ouvido falar, já tinha brincado de lançar disco, apenas, nas 2 turmas. Então, foi tudo muito diferente, eu levei um disco, todo mundo pegou, todo mundo ficou curioso, e a gente fez um trabalho realmente na primeira aula de conhecer o Ultimate a partir do visual, né, daquilo que eles podiam ver. E aí, na segunda aula, eu já pude dar alguma coisa, deixei eles em contato com o disco, jogar, lançar, sem nada muito específico, deixei eles conhecerem o material, e depois comecei a inserir alguns jogos, brincadeiras, como você mesmo citou algumas, e para que eles pudessem sentir à vontade com o disco. Na terceira aula, eu dei aula teórica de novo, só que aí eu consegui trazer mais um aspecto de assistir jogos. Eles assistiram alguns jogos, tanto de Ultimate na grama, quanto beach, quanto o na quadra, e a gente parava o tempo todo para eles comentarem. Então, quando eles viram aquele jogo, eles disseram: nossa, realmente é sério, é pegado o negócio, não é aquela coisa, vou lançar aqui. Não, o pessoal corre, o pessoal se movimenta. E, no final dessa aula, eu fiz uma atividade de associação e desassociação do Ultimate com outros esportes, do conhecimento deles, né? E foi muito produtivo, teve muita coisa que eu não imaginava que eles iriam associar, e eu tive muito resultado bom com isso. E aí, na minha última aula, que foi a 4ª aula,
a gente pôde trabalhar um pouco mais de marcação, de como fazer para poder se livrar da marcação para poder pegar o disco. E em todas as aulas a gente trabalhava muito o aspecto técnico, a questão de regras aplicadas realmente e jogos, mini-jogos o tempo todo. E isso trouxe um grande resultado para a última aula, né? Onde o objetivo era realizar um jogo de 7 contra 7 e foi realizado. Só que nas duas turmas os resultados surgiram de formas diferentes. Uma turma aceitou muito bem o conteúdo. A turma que era de pessoas, de meninos mais novos, de 13, que estavam na faixa etária correta, né? E eles aceitaram muito bem. Eles me respeitavam muito, mesmo eu não sendo a professora regente, eu estava lá, eles não me conheciam, eu cheguei lá e estava propondo algo novo, né? O professor, em alguns momentos, ele não estava presente na quadra, então, às vezes, isso com a turma dos mais velhos trouxe uma certa... eu não vou fazer, eu não sou obrigada a fazer, eu não quero fazer. Ou então um desrespeito com o próprio disco, assim, com a própria professora, comigo, né, que estava lá. Então, eles pediam futebol o tempo inteiro, o tempo inteiro. Em alguns momentos eu falava, não, então a gente vai jogar aqui e eu deixo 10 minutos do final da aula para vocês jogarem futebol, se vocês colaborarem. Aí, eles iam colaborando nesse sentido de troca, né? E na turma que tinha os meninos mais velhos, foi extremamente difícil tentar inserir a cultura dos valores do Ultimate, de fazer com que eles quisessem jogar. Eles pegavam um disco, chutavam um disco, faziam um lançamento de qualquer forma. Eu andava entre eles para poder auxiliar, e quando eu olhava para trás, os meninos estavam jogando o disco para o alto, para bater na grade. E isso foi me deixando um pouco frustrada. Eu falava às vezes com o Felipe, não vai dar certo isso. Só que a outra turma fazia o contrário. Eles faziam com que eu quisesse continuar a dar o conteúdo que eu estava dando. E foi muito interessante que no final eu apliquei um questionário para saber do que eles tinham achado, né, em relação ao conteúdo ministrado. E em alguns momentos a gente perguntou assim, quais foram os principais aprendizados que vocês tiveram com essas aulas? E ficou uma pergunta aberta, então eles colocavam 3 coisas que eles quisessem. Em alguns momentos, mesmo que tenha sido 2 pessoas que responderam, mas 2 pessoas responderam assim, eu aprendi a respeitar, ou eu aprendi a cuidar do meu colega, eu aprendi teve uma que eu fiquei também muito feliz, que eu aprendi a debater. Então, mesmo com pouco tempo do Ultimate nessa escola, eu percebi que, principalmente a primeira turma, aprendeu muito a se posicionar em relação ao jogo, mesmo não tendo tanto conhecimento de regra. Eles paravam e falavam, você tirou o pé do chão, porque não pode tirar o pé do chão, você estava andando com disco. Aí a pessoa, nossa, eu nem vi, porque não é da cultura deles, né? Essa questão era muito difícil para eles. Dentre as principais dificuldades era essa do pé pivô, era a da recepção, era a do passe. Então, eu percebi que eles tomaram uma autonomia muito grande no jogo, essa primeira turma. E mesmo quando eu perguntei sobre a ausência do árbitro, a maioria falou que era algo bom. E aí, quando eu perguntei se eles tinham cumprido a regra, aí a maioria colocou às vezes. E aí ficou aquele questionamento. Por que ele achou bom e por que ele cumpriu às vezes, né? Será que ele achou bom porque ele podia burlar e fazer o que ele quisesse? Ou será que ele só não cumpriu às vezes porque ele não conhecia as regras? E é muito difícil você se posicionar se você não sabe as regras, né? Ou então, pela falta de independência que muitas vezes a escola não dá para os alunos. Você entrega um conteúdo X, o aluno aprende aquilo, e falta essa questão da emancipação, do você aprender o conteúdo, aplicar o conteúdo, ter domínio daquilo. E por que eles não cumpriram as regras? A gente tem inúmeras hipóteses, né? E acredito que se tivesse sido um projeto mais duradouro, a gente teria talvez uma resposta para isso. Ou até do perfil dos alunos, do lugar onde eles estavam, onde esses valores de reconhecer o erro não era comum, de respeitar, de voltar atrás,
principalmente os meninos mais velhos, que eram muito ligados ao futebol, e aí para eles, não, eu não fiz isso, não reconhecia, mesmo sabendo que tinha feito. E aí eu tinha que falar, eu vi, você fez, eu estava presente. Aí ele ia lá e voltava e ficava com raiva de mim. Então, foi muito complicado essa questão por conta da cultura também, do eu não quero sair perdendo, eu não quero dar o braço a torcer em relação a algumas coisas. E nesse trabalho, eu acho que o ganho mesmo para mim foi ver que muitos alunos se apropriaram de muitas coisas do Ultimate. E quando eles escreveram lá que eles aprenderam a jogar, eu olhei, eu não sou do Ultimate, assim, eu não tenho tanta habilidade. Eu olhei e pensei, gente, quando eles virem alguém jogando de verdade, eles vão pensar, eu não sei nada. Só que para eles, aprender a fazer um passe, mesmo que o disco saia assim, balançando, mas eles estão conseguindo fazer com que o disco chegue em outra pessoa. Eles estão conseguindo correr, pegar a ideia de correr para pegar o disco, o que foi muito difícil no início, porque eles tinham a ideia de correr com o disco, não correr para pegar o disco. Então, toda essa questão da apropriação do jogo em si, da lógica do jogo, trouxe para os alunos uma sensação de eu sei jogar, eu gostei, eu sei jogar. E empoderou eles nesse sentido, né? Eu acho que alguns alunos, o professor relatou que queriam comprar um disco, pediram para o professor conselheiro da turma comprar um disco. Eu acho assim, mudou um pouco a realidade, talvez, de muitas crianças ali, a realidade da própria escola. Alguns não, que foi dessa turma dos mais velhos que não queriam fazer, não aceitaram muitas coisas, mas é um trabalho que precisa de continuidade, né? Você vê que eu percebi muita dificuldade técnica dos alunos em realizar muitos movimentos básicos, por conta de uma não variação de conteúdo escolar. Infelizmente, muitas escolas se pautam apenas no quarteto fantástico ali dos esportes coletivos, e às vezes, se está nesses 4, ainda está bom, porque tem umas que se limitam a queimada, futebol, e aí é só isso. Então, eu acho que é isso. A ideia é fazer com que pessoas olhem com outros olhos, os professores olhem com outros olhos para outros esportes, para outras atividades, que aumentem o acervo motor desses alunos, para que quando eles cheguem na idade adulta, eles tenham facilidade de praticar o que eles quiserem, né? Tenham uma opção muito mais variada do que fazer. E isso não só para vida de lazer, mas para qualidade, né, de saúde, para tudo. Então, foi isso, e eu acho que essa é a contribuição do trabalho, e espero que outras pessoas tenham essa ideia, né, de levar outras coisas para a escola. É isso. Obrigado, Érica. Então, passar a palavra direto para Carla Paiva, também fazer sua exposição de 10 a 15 minutos. Saúdo os senhores da mesa, né? Agradeço ao professor Felipe pelo convite. Como eu falei lá no treino, foi meio que surreal, né? Quando eu falei, o professor me achou no currículo Lattes, aí, como assim, né? E aí eu falei, vamos ver se essa pessoa existe, né? A pessoa que me achou foi a Érica. E aí eu procurei pelo professor Felipe, que ele que entrou em contato, mas foi estranho, né? Lá no Nordeste, uma pessoa me achou, como assim, hein? Meu esposo falou, você vai, eu vou, se der errado, eu volto. Né? Se não for verdade, eu volto. E aí, antes de fazer minha exposição, eu queria saber se todos aqui são professores ou alunos, ou só praticantes de Ultimate, tem alguém que é professor de Educação Física, tem alguém, estudante, fora o senhor, professor. Os outros são só praticantes de Ultimate, aluno. Não, porque para a fala, entendeu, ser distinta para todos. E aí, como eu conheci o Ultimate, né? Foi lá no campeonato mundial que teve em Maceió, em 2007. Eu ainda era estudante, era acadêmica de Educação Física, eu sou do interior de Alagoas, mas eu ia e voltava todos os dias da minha cidade para lá, 2h30. E aí o professor falou, Carla, tem uma vaga para você ser staff no Ultimate. Eu falei, no Ulti quem, professor? Aí ele disse, venha minha filha que é o Mundial e venha para cá. Aí vamos embora, né? Eu disse, depois eu pago as minhas horas, eu tenho que ir para um negócio ali que o professor disse que era bom e eu vou lá conhecer. E aí a gente foi lá e todo mundo falando inglês, aquela maravilha, né? E o meu inglês muito rasteiro, mas a gente estava lá participando. E aí eu achei muito interessante. E ninguém lá
nos livros, nas coisas, tinham escrito sobre Ultimate na minha instituição. E eu perguntei ao professor, posso escrever sobre Ultimate? Ele falou, pode. Agora, a literatura, 2007, a internet não era lá essa cocada que é hoje, né? E aí não tinha literatura brasileira sobre Ultimate Frisbee. Então, o que é que eu pensei, né? Tem valores do esporte educacional que tem no Ultimate Frisbee. A cooperação, a participação, e tinha outras coisas de educação física, o regionalismo, que eu posso levar, que carregam aqui no Ultimate, né? E eu falei, vou pegar a literatura do esporte educacional e vou pegar fragmentos das coisas que eu fui achando sobre o Ultimate. E aí, o curioso é que eu já mudei minha fala de hoje, porque eu conversei com ele ontem, né? E aí eu descobri coisas... Como é o nome dele? O Paulo, E aí, Paulo me falou coisas que no meu TCC tem fragmentos, não é a total realidade histórica, né? E aí eu falei com ele, vamos sentar, vamos escrever, porque eu vou ter que dizer para o meu povo que tudo que eu falei para eles foi a metade, né? Não foi o tudo que é. E isso aqui é bom, né? Você ter pessoas como vocês que viajam para outros países, que estão mais próximos da história, porque nós que somos professores de educação física, a gente tem que contar da gênese, né? A gente tem que contar a história, porque se você só contar o jogo, só contar as regras, é mais um professor. Então, tu tem que contar a história de onde veio, para que ela tenha valor, para que o menino venha se interessar. Então, eu contei a história pela metade. Então, eu tenho que dizer agora ao meu povo que a história estava pela metade, né? E aí, isso é muito, muito bom. E vão me desculpando que eu sou assim meio elétrica, viu? Eu sempre falo assim, sempre falo muito forte. E aí eu fiz o TCC, né? E todo mundo achou o máximo e eu disse, não, vou levar para minhas aulas de educação física, porque lá em Arapiraca ninguém fala desse negócio. E aí eu fui chamada de doida. A professora que está jogando os discos dos cachorros por menino na praça pública, que eu sou dessas, eu levo para a praça pública para fazer logo o auê, assim, né? E aí as pessoas não entendiam, e eu lá explicando pacientemente, e teve rejeição dos meninos, não foi um mar de rosas, porque o que eles viam eram os filmes americanos, que tinham as pessoas jogando na praia um para o outro, mas nunca um filme passou Ultimate, né, popularmente, na Globo, nas emissoras locais. E aí eu trabalhei, e hoje estou como superintendente, mas a minha vida toda foi trabalhando em escola pública, né? E eu sempre tenho esse anseio, e continuo ainda tendo, que os professores têm que levar qualidade no ensino público. E não é só no ensino privado. E eu era de uma escola particular também. Mas o mesmo conteúdo que eu aplicava lá na escola particular, eu aplicava na escola pública. E isso foram se passando, né? E hoje são 10 anos que eu ainda continuo lá. Hoje eu não sou mais doida, né? Porque chegou os meninos do rugby também lá, e aí agora todo mundo que traz de novo, agora é tudo novidade. Mas você pensa numa cidade interior onde só tinham 3 mulheres professoras de educação física, em 2007. O preconceito era muito grande. Se você fosse professora de educação física, ou você era uma mulher muito alegre, para não falar um nome feio, ou você estava como homossexual. Então, para você ver quanto retrógrado era em minha cidade. E aí veio a extensão da Universidade Federal e outras mulheres começaram a fazer educação física e aí foram deixando os preconceitos e as coisas novas foram chegando lá na minha cidade. Então, o Ultimate passou a ser mais uma coisa. E dentro desses 10 anos eu passei em um concurso público, levei também, que eu era só estagiária, e aí na formação continuada de serviço, fui convidada para ministrar uma oficina de frisbee. E no plano municipal da disciplina de educação física, entrou o conteúdo Ultimate. E aí hoje tem escolas que elas têm no seu conteúdo da educação física lá, Ultimate, como conteúdo. Só que agora eu, com minha cara lisa, vou ter que reformular a gênese, né? Porque eu falei lá fragmentado. Mas, assim, no mundo acadêmico, você ser humilde e você saber que você não está totalmente certo é muito importante. Porque se eu deixo lá o que eu falei lá como verdade absoluta, no mundo da ciência, nada é verdade absoluta. Né? A verdade, ela perpassa por coisas. Então, quando tu se depara com alguém, ele não é da educação física, mas, minha amiga, ele estava com o cara que falou aqui no vídeo ontem, eu não sei nem quem é o... Né? Então, peraí, eu seja mais humilde e bora lá sentar aqui nós dois, vamos reformular a história e eu vou repassar para as pessoas. E tenham certeza que vocês que são praticantes, não sei se todos
aqui tem um professor, não é, né, professor, mas se tu levar isso aqui, que você levar, você dá aula para 50, com E aí as pessoas dizem, professora, você é doida? Não, tu dá aula para 50. Agora, tu pode botar uma bola, como estava o professor ontem lá nas aulas dele, do professor Felipe. Você pode botar a bola e, no final, você colocar o elemento frisbee. E você pode começar, desde as primeiras aulas, ter o jogo por completo. Mesmo ele sendo fragmentado, nós jogamos lá o beach, né? Por causa do acesso que é melhor das praças públicas, da quadra de areia, dos meninos que não têm a chuteira. Então, eu pensei na realidade que eu tenho, né? Não tenho meninos que podem ter uma chuteira boa e tal. Então, vou levar para o beach, porque eu tenho uma quadra de qualidade, de areia, e eles se jogam e não tem medo. E aí é uma festa de pegar, assim, já quase no chão, disco, de fazer a recepção, e todo mundo grita, né? Mesmo quem está jogando contra. Quem joga Ultimate sabe disso, né? Você vibra com o lance que o outro fez. Então, para você, professor, quando você coloca lá na sua aula, você vai ver que é mágico. Tanto é que o meu tema do meu TCC, eu coloquei quanto fenômeno educacional. Porque ele não é um esporte, ele é um fenômeno. Né? Você torce pelo adversário. Você vibra com o que a pessoa fez ali, foi bonito. Então, quando você chega assim na escola e você fala, nós vamos praticar um esporte que ele não tem árbitro, vocês vão ter que saber as regras, e vocês vão ter que administrar o jogo. Tá de brincadeira. Vai dar errado isso aqui. Ninguém é honesto o suficiente. Mas quando eles entendem as regras, que eles entendem que não vão perder tempo, eu e a Érica discutindo, que eu tenho no mínimo um minuto de consenso, ou eu volto à jogada anterior, eu tenho que ser inteligente. Então, o meu jogador já está lá na frente esperando para receber. Para que eu vou estar discutindo com ela aqui? Eu é tua, é minha, vamos lá, e a gente já está armado lá no jogo, lá na frente. Né? A gente já está lá armado, e deixa lá eles decidindo. Então, quando eles entendem essa essência de coletividade, o jogo ele anda. Ele anda e o professor fica lá meio que só estou aqui. Né? E quando eu comecei, que o professor Felipe perguntou se era aula ou era treino, quando eu comecei na escola particular era treino, porque nós tínhamos a pretensão de ampliar para campeonatos e tal. Mas aí eu vi que a realidade da minha cidade, do meu estado, não me permitia ter campeonatos. E aí eu falei, não, eu vou colocar no formato de escola, nas minhas aulas de educação física como conteúdo. E aí, quando os meninos quiserem jogar na praça, eles se reúnem e vão lá e jogam. E aí foi feito assim. E aí, eu conversando com o Paulo, ele falou, mas por que você não tem intenção de levar? Eu falei, primeiro os recursos, né, que do Nordeste não são os mesmos recursos do Sudeste, de translado, de tudo isso. E segundo, o incentivo das políticas públicas do esporte ainda é muito novo. Apesar do conteúdo ser antigo, os nossos governantes, eles não se apropriaram do conteúdo, políticas públicas voltadas para o esporte. E aí, quando eu recebi esse convite para ir para a Superintendência de Esportes, eu não queria muito, porque é cidade do interior, né, e as pessoas confundem a amizade. E eu sempre trabalhei muito técnica, assim, estava falando para ele, hoje eu sou uma pessoa mais branda, né, passei pelo psicólogo, hoje eu sorrio para as pessoas, mas eu era meia bruta, assim, aquele povo do sítio, assim, sabe, que você pergunta para mim, eu só, sim, tá. Mas aí, né, fui melhorando. O Ultimate me ajudou nessa salvação. E aí, quando você olha, assim, dentro do sistema público, pessoas, é interessante que nós, quanto cidadão comum, também olhe esse outro lado, né? Eu falo demais. A gente olha esse outro lado que precisa do incentivo. E aí, eu me pergunto, né, e também deixo a pergunta aberta para vocês, se vocês quiserem retrucar para mim, tudo bem. O que nós fazemos, quanto cidadãos comuns, para a sociedade como um todo? O Ultimate, ele prega muito isso, a cooperação, a totalidade, né, o regional. Mas eu, na minha vida, eu carrego isso, eu multiplico isso, né? Eu faço. Às vezes não, mas a maioria eu tento. E aí, aqui, eu pegando umas falas dos colegas, eu pude perceber que sempre foi um pouco difícil, né, para todo mundo, por ser novo, mas depois ficou bom. Quando eu estava conversando ontem com a Érica, eu tenho mais 1 minuto, 2?
Pronto. Quando eu estava conversando ontem com a Érica, eu falei, Érica, eu não senti tanta dificuldade quanto você, porque eu fui e sou o professor da disciplina. Ela foi a professora que levou o conteúdo. Então, quando tu tem uma metodologia de ensino que na sala é aquilo e na prática é a mesma coisa, o aluno ele aceita. Mas a nossa educação física, não sei se aqui no sul, sudeste, noroeste, é do mesmo jeito. As pessoas às vezes colocam um conteúdo expositivo lá na sala e lá na prática é uma coisa totalmente diferente. Então, aí você está fazendo o quê com o seu aluno? Você está confundindo ele e você não está servindo para coisa alguma. Então, que sejamos úteis na sociedade e espero ter contribuído com vocês. E esse foi o meu relato de experiência quanto Ultimate Frisbee. Muito bom. Pode aplaudir, gente. Que entendam o aplauso como para a mesa como um todo, né? Bom, vamos lá, vamos passar então, a gente está administrando o tempo, eu vou passar a abrir a plenária para fazer questões, fazer perguntas, né? Eu vou pedir para que vocês, acho que a gente está no espaço com não tanta gente, é possível vocês se levantarem, né, e com um pouco de voz fazer a pergunta chegar até aqui à mesa, né? Então estamos fazendo registro, não vi. Então pediria para que quem fosse fazer a pergunta descesse até aqui, né, um pouco próximo da mesa, né, e fizesse a pergunta, se apresentasse, né, mesmo que vocês se conheçam, mas para ficar registrado, falasse seu nome, né, a sua cidade, né, e fizesse a pergunta, tá bom? Nós temos esse tempo agora, a gente tem mais 20 minutos. Enquanto vocês se organizam, eu vou lançar a primeira pergunta para a mesa. Vocês podem fazer a pergunta ou diretamente para algum dos componentes ou para a mesa como um todo, né? Então, eu vou fazer a primeira pergunta e, enquanto vocês aí se organizam e, né, desçam aqui a quem queira fazer a pergunta. Minha pergunta para vocês, e para trabalhar em termos da questão da educação física escolar, né, do ultimate conteúdo dentro da educação física escolar, a gente se pergunta sempre, né, como a gente vai botar uma prática inovadora, o que ela vai fazer diferente do que os conteúdos tradicionais já fazem, né? É claro que conteúdo não define tudo, depende da proposta metodológica, né, pedagógica do professor. Mas a questão específica, quando a gente bota o Ultimate com os valores e com as regras diferenciadas que o Ultimate Frisbee carrega, eu pergunto para vocês, da experiência de vocês, o que acontece com os alunos? E aí eu vou pegar dois tipos ideais de alunos que a gente conhece claramente em qualquer turma de educação física, acho que em qualquer lugar do mundo. Pelo menos no Brasil a gente pode ter certeza que é como funciona. Você tem aquele aluno que é o dono do jogo, né? Geralmente é um menino grande, pensando que as turmas são mistas em quase todos os lugares já hoje em dia, por força de lei, que tem um menino grande, mais forte, habilidoso, que domina o futebol, então acaba sendo o líder da turma e o futebol passa a ser uma intenção da turma, posto pelo líder, né? E ele, como se dá bem nisso, a princípio a gente entende que é difícil dele, né, trocar o conteúdo que ele domina. E tem aquele outro lado, que são as pessoas que são aversivas ao esporte, os alunos, que são pouco habilidosos ou que são, né, de alguma forma segregados da turma por não ter as habilidades mínimas para fazer todos os jogos, desde a recreação, jogos populares, né? Então, pensando nesses dois perfis bem extremos, aquele que já joga muito bem e aquele que nunca conseguiu jogar nenhuma das modalidades, como que esses dois tipos se apresentam quando tem essa novidade na aula de educação física? Fica à vontade para quem quiser responder. Vamos responder os três, um pouquinho de cada. Pronto, é melhor. Então, eu parto do princípio assim, se você como professor já vem preparando a sua turma, fugindo sempre desse famoso quarteto fantástico, esse conteúdo novo passa a não ser mais novidade, porque eles sempre estão aprendendo coisas novas. Eu vou falar por minha experiência própria minha. Eu, na minha escola, tenho uma realidade um pouco diferente da de vocês. Eu trabalho com escola privada, particular. Então, graças a Deus, eu levanto a mão para o céu e tenho uma estrutura, graças a Deus, muito boa. Minha escola ela é bilíngue, então tem um investimento muito bom. Então, assim, eu consigo trabalhar várias coisas fora
futebol, basquete, então eu acabo deixando isso um pouco de lado na minha escola. É uma filosofia minha. Então, teoricamente, acaba não existindo essa prevalência de, nossa, esse cara é muito bom no futebol, ele vai estourar na minha turma, porque praticamente não tem futebol. Praticamente não tem vôlei, praticamente não tem basquete. O que eu dou são jogos pré-desportivos, são brincadeiras. Até porque eu trabalho com Fundi 1. Para quem não tem a noção, Fundi 1 são crianças de 1º ano a 5º ano, tá? Varia aí de 7 a 10 anos, mais ou menos, essa faixa etária. Então, o frisbee acaba não sendo algo tão inesperado, porque eles estão sempre esperando algo novo. É sempre um jogo novo. Então, às vezes eu trabalho um flag, às vezes eu trabalho um base 4, que é um beisebol, às vezes eu trabalho um jogo de números com basquete, às vezes eu trabalho... Então, acaba não tendo essa prevalência, porque num jogo de flag, por exemplo, uma criança que tem habilidade com os pés de fazer um gol, ou um chute poderoso, não tem como se sobressair. Então, com o frisbee acontece a mesma coisa. Às vezes o cara não tem tanta habilidade em fazer um arremesso. E aí ele acaba se igualando a uma outra pessoa que não tem tanta habilidade com o pé, mas com a mão ele vai bem. E eu acho que isso é extremamente válido. Você acaba igualando os alunos. Assim como quando você dá um jogo sem bola, um jogo de corrida, onde a criança tem que fazer um trajeto um pouco mais difícil. Tem crianças que têm um pouco mais de habilidade, outras menos habilidade do que a criança do futebol. Eu acho que o frisbee ele é extremamente válido para, justamente assim, igualar. Meninos e meninas vão estar no mesmo patamar, e com os mesmos valores, e respeitando as mesmas regras. Por isso que não tem árbitro. Então, eu acho que isso é extremamente válido na escola, no âmbito escolar. Mas, lógico, se você já vem preparando os alunos antes, a inserção do frisbee ela fica mais fácil. O problema é quando você não está preparando os alunos com um âmbito escolar diferenciado e você chega e joga o conteúdo. Vamos trabalhar frisbee. Aí você vai encontrar uma resistência um pouco maior. Então você tem que vir preparando eles. Por exemplo, que nem ginástica, uma ginástica olímpica na escola hoje é super difícil. Então se você aplica um conteúdo novo de ginástica, ninguém vai querer fazer. Pô, imagina, vou dar cambalhota, plantar bananeira, aí minha camisa cai, aparece minha barriga. Então você tem que vir preparando as coisas. Se você vem com conteúdos diferenciados, fica mais fácil a inserção. Em relação à experiência que eu tive, eu percebi basicamente o que ele falou, essa uniformização, né? Ninguém tinha habilidade com a mão de lançar disco ou de pegar o disco. Então, não havia uma pessoa se sobressaindo em relação às outras. Até os do futebol. Em relação ao que o pessoal do futebol se sobressaía, por incrível que pareça, era na questão de pegar como funcionava o jogo. Eles entendiam mais rápido que ele tinha que correr para receber lá na frente. E as outras pessoas, os meninos que não tinham muitas habilidades nesse sentido, eles demoravam mais tempo para entender o que ele tinha que fazer dentro da quadra. Mas, nesse sentido, não havia habilidade superior nem dos que já tinham habilidades em outros esportes, dos que não tinham habilidade em nenhum esporte ali até aquele momento. Então, nesse sentido, eu acho que uniformizou. Todo mundo começou do zero. E aí é bom por isso, porque não há uma pessoa se sobressaindo. Todo mundo tem a oportunidade. Vamos lá, né? Tem outras perspectivas. Dentro dessa minha jornada aí, tem o repertório motor, mais rico e tal, mas tem sim, isso que o senhor falou, de eu chegar e querer ser o dono do jogo. Tem isso, os meninos carregam isso. E aí, qual é a estratégia, né? É mostrar lá, na parte positiva, que ele precisa entender a regra. Então, quando ele precisa entender a regra, que ele sabe que ele não vai fazer drible andando com disco, que ele vai precisar do outro, do gordo, do magro, do alto, do baixo, e ele vai ter que precisar, porque senão ele não vai jogar, aí ele começa a jogar. E a primeira pergunta, que agora me veio aqui à cabeça, eles falam: professora, por que nos outros esportes as pessoas não são tão honestas? Sério? É recorrente. E aí eu falo para eles, porque os professores não ensinam a elas a serem honestas. E aí, eu chego a me arrepio, o que sempre eu falo para eles: vocês têm que estudar a regra. Se vocês estudarem a regra, o futebol fica a mesma coisa, o handebol fica a mesma coisa, e o apoio do árbitro é só o olhar que você não viu. O árbitro vai estar lá só para isso.
Porque você não vai discutir com o árbitro, você não vai discutir com o teu colega e você não vai fingir que se machucou, né? E aí eles entendem isso. E aí é um ponto mais forte, porque as pessoas não são honestas nos outros esportes coletivos. Porque nos individuais você tem que ser, né? Fora os dopings, mas você tem que ser. E aí, nos que não têm habilidade, que o senhor perguntou, é assim, é recorrente. Ah, professora, eu sou gorda. Ah, professora, sou muito feia. Eu disse, ué, o que é que tem a ver a beleza? Eu sempre lembro dos meus professores da faculdade. Eles falaram para mim assim uma vez, que eu falava isso também, professor, eu sou muito feia. Ele, minha filha, você é atleta. Atleta nem é bonito nem feio. Atleta é habilidoso e ignora todo mundo. Eu, nossa, né? Aí eu diminuo um pouco e ignora todo mundo, né? Mas aí eles se sentem úteis, que é na fala dos professores. Então, como eu preciso do outro e o outro precisa de mim, então mesmo aquele que está acima do peso, ele tem a habilidade, às vezes, de lançar melhor do que aquele magrinho. Eu tinha 2 irmãos gêmeos que eles tinham habilidades, eles eram obesos, né? Mas a habilidade de lançar e receber, eles eram os melhores. Então, todo mundo dizia, vai Cosme, vai Damião. E eles eram o máximo lá no frisbee. Vai Cosme, vai Damião. Então, assim, todo mundo é importante, né? Todo mundo é importante. Então, essa é a coisa assim, do frisbee, a magia que ele tem, é que todos têm um valor. Só para ilustrar rapidinho, eu tive uma aluna de 4º ano com baixa visão. Ela foi a que lançou mais longe, com baixa visão. É lógico que provavelmente ela não acertaria o alvo, mas ela lançou mais longe. Vamos lá. Está esquentando, estamos vendo uma fila grande ali, então vamos organizar assim. Eu vou pedir para cada 2 pessoas façam pergunta, né, e que dirijam para alguém da mesa ou, né, deixem aberto para a mesa. Eu vou pedir para que os componentes da mesa vão tentar ter mais objetividade agora para tentar atender democraticamente a todo mundo. Certo? Se vocês chegam um pouquinho. Bom, acho que esse tema, a última pergunta foi muito interessante e daria muita discussão em relação ao que nós temos aqui em Brasília, mas acho que isso uma discussão para um outro momento. A minha pergunta é mais para vocês que já tiveram contato com alunos de várias disciplinas, em questão de mais de uma memória muscular, porque aqui em Brasília nós temos uma amostra de jogadores que vieram de outros esportes e que encontram mais facilidade do que outros jogadores que vieram de outras modalidades. Vocês têm alguma coisa que vocês percebem que é mais nítido? Pessoas que vêm do tênis têm mais facilidade, pessoas que vêm do handebol têm mais facilidade, ou que vêm do futebol. Tem alguma modalidade que se destaca na ajuda a aprender o Ultimate? Às vezes elas até se complementam. Que a professora citou diferencial para história, para não se tornar apenas mais um professor. Aí eu fiquei repensando aqui como introduzir o conteúdo histórico de modo que não se torne um maçante, um saco, um porre para outros alunos. Só lembrar, pessoal, quando vocês vierem fazer a pergunta, de lembrar de falar o nome de vocês e a cidade para ficar no registro. Pedro Benício, Brasília. Então, respondendo a primeira pergunta do Luciano ali, assim, eu acabo não percebendo tanta facilidade para um mais do que o outro, porque, como eu já disse, eu trabalho coisas muito distintas em meu planejamento pedagógico. Então, na verdade, eu acabo não sabendo nem se o cara se destaca muito no futebol, ou no vôlei, ou no basquete, ou no handball, porque eu não trabalho esse tipo de conteúdo. Então, eu, na minha escola, na minha realidade, acabo não percebendo isso. Para mim, eu percebo que fica bem diferenciado. Assim, tem um que consegue lançar muito melhor do que o outro, aí tem um outro que corre muito mais do que o outro, e tem um outro que tem uma pegada muito melhor do que o outro, às vezes, não consegue ter noção de tempo. Respondendo à segunda pergunta, você pode fazer isso de forma de vídeo, né, de mostrar a história do frisbee, só que o que você falou fica um pouco maçante. Porém, você pode contextualizar. Por exemplo, o frisbee ele começou naquela história de o cara lançar tortas na fábrica lá. Pega tampo de pizza. Ao invés de levar disco, leva tampo de pizza. O frisbee começou assim, e joga para os alunos. E aí você começa a contar a história e fica brincando na quadra. Isso você tem que
óbvio, quando você está montando o seu planejamento pedagógico, você coloca lá o conteúdo de aulas que você vai querer, o objetivo de cada aula e o conteúdo de cada aula. O conteúdo aqui é história? Então, beleza. Vamos pensar na história. Como eu vou trabalhar essa história? E aí você vai, quero trabalhar em forma de vídeo, quero trabalhar em forma prática, quero trabalhar... E aí você vai montando a sua aula. Existem maneiras, é só você parar, pensar em abordagens diferentes. Mas essa forma da tampa de pizza é uma forma. Ou você pega uma própria torta, que você vai destruir a torta, mas pega a torta e joga. Foi assim que começou. Em relação ao que eu pude observar dos esportes, a pergunta do Luciano, é que o que eu pude observar foi que quem jogava futebol, tinha uma capacidade de entender o jogo, a movimentação, se movimentava melhor, sabia procurar os espaços, aprendia mais rápido a se livrar de marcação, porque eu acredito que é algo que é inerente nos dois, né? Essa questão do se livrar, do estar livre, do saber olhar para onde a bola vai ou para onde o disco vai, e eu me movimento até lá, eu puxo marcação. Em relação a isso, eu pude observar que quem era do futebol tinha uma facilidade maior. Talvez em outros esportes, cada um tem a sua particularidade e aí você vai ver, talvez se destacando em algumas áreas distintas, né? Um se movimenta melhor, talvez, outro faz passes melhor porque trabalhava um tênis. Eu acho que depende muito da particularidade de cada esporte e do envolvimento dessa pessoa, né? Nos esportes coletivos ali. Na sua pergunta, pegando as falas do professor de ontem, quanto mais repertório motor ele tiver, mais habilidades ele vai ter em qualquer esporte. Então, aí a gente resume a tua pergunta. Quanto maior a variedade motora, quanto mais vivências motoras, subir, rolar, lançar, e ele brincar, que são muito restritas nas cidades maiores, entendeu? Que eles não brincam tanto quanto brincavam antes. Mas aí, quanto mais repertório motor, independente se esportivo ou de lazer, mais ele... Pronto, exemplo, o slackline. Se você teve uma vivência motora muito grande, você sobe no slackline, vai reconhecer, vai tremer um pouquinho, mas depois que o sensório motor reconhece, você vai embora. Aí depois você vai aprender manobras e é com qualquer outro esporte. Para você, professor, porque eu gosto de escrever, eu sou assim. No meu pensamento, as pessoas entendem mais, vendo, ouvindo, fazendo e falando. Então, aí você coloca o vídeo, como o professor falou, você dá uma pausa no vídeo, traz aqui para a lousa, aí tu põe o quadro lá. O que é? A gente joga o beat lá. Mas aí eu vou jogar na tua escola dentro da quadra do poliesportiva, né? Exemplo. Aí a quadra poliesportiva, ela tá assim. Tu vai dizer que a end zone é aonde? Na área do futsal, na área do handball. Tu não está associando com outro, tu está trazendo ele para tu. Entendeu? Aí o cara lá do futsal não está nem aí para o frisbee. Eu falei, tu vai fazer o ponto lá na end zone, que é a quadra de futsal. Então, você já trouxe ele para você. Já não está mais maçante. E aí, tu tem uma quadra de areia como eu tenho lá disponível. Mas lá, quando a gente for jogar na quadra de areia, vai ser assim, pessoal. Aqui vai estar marcado com cal, né, a end zone, ou com cones, tal. Passou disso aqui para cá, não pode. Passou de lá, não pode. E aí você vai associando o vídeo com a parte visual aqui, como se fosse textos. Eu sempre digo a eles que isso aqui são pinturas rupestres, né? Então, nunca é uma pessoa aqui. São pinturas rupestres que eu crio lá e aí cabe... Na nossa quadra só cabe 5. Nós vamos jogar com 5. Mas na regra oficial são X. Você sempre faz uma analogia da regra oficial com o que você tem de realidade. E aí tu dá qualquer esporte. Então sempre você faz essa analogia. Qual é o espaço físico que eu tenho hoje? É o pátio da escola. No pátio da escola cabem 5. Mas eu não tenho... Você tem que entender que ele tem que revezar. Então, aqui, caro colega, tem um monte de gente esperando para jogar. Então, quando sair determinadas pessoas, outras pessoas vão entrar. Então, todo mundo vai jogar. Mesmo que teu espaço seja pequeno, todo mundo vai jogar.
E aí, qual o melhor do frisbee, que você já pode lançar assim para ele? Primeiro, que não tem árbitro, e segundo, que troca de lado a todo tempo. Fiz gol, troco de lado. Fiz gol, troco de lado. Então, aí já são coisas, estratégias que você vai aprendendo na sua aula. Sempre me estendo nas respostas, professor, me desculpe. Vamos passar mais 2 perguntas, então, lembrando de falar o nome, a instituição de vocês ou a cidade. Quem é o próximo? Chega só aqui próximo, por causa do fio. Alô, eu nunca falei microfone, gente, então desculpa. Bom dia, meu nome é Yuri, sou aluno aqui da faculdade e sou professor de Ultimate numa academia aqui, a Academia Unic, em 2 unidades. A minha pergunta vai em relação à captação de alunos. Eu tenho poucos alunos em uma das turmas. Eu tenho uma turma que tem em média 8 alunos e tem uma outra turma que eu tenho em média 4 alunos. Então, dentro das possibilidades de um esporte coletivo de invasão, eu consigo realizar jogos para trabalhar diversos aspectos do jogo formal. Porém, às vezes eu tenho um aluno. Por exemplo, período de férias. Eles viajam todos e aí tem um que fica. Eu sinto dificuldade nessa parte, porque quando eu tenho mais alunos, eu inclusive percebo o que o Luciano falou, dessa memória deles. Não só na questão muscular ou motora, como os professores falaram, mas os outros esportes trazem um termo que a gente chama de transferência de aprendizagem. Então, os aspectos táticos, estratégicos, individuais e coletivos, eles trazem, mesmo que eles às vezes não saibam conceitualmente o que é aquilo. Então, eles desenvolvem com mais facilidade. Mas, quando eu tenho um aluno, eu sinto dificuldade. Então, a minha pergunta seria, o que eu posso fazer para captar mais alunos, a minha parte? Eu sei que a academia tem vários instrumentos para fazer isso, mas qual seria a minha parte? E quando eu tenho 1, 2 alunos, como eu posso tornar isso mais motivante, interessante para aquele momento? Até porque a minha aula é a última. Eles passam a tarde toda na academia, então eles vêm de outras modalidades e a minha modalidade cansa bastante. Então, se eu dou um jogo de 2 contra 2, ainda mais agora que aqui a umidade relativa do ar está menos 30%, então eles cansam em questão de 3 minutos, 2 minutos, eles querem beber água. Então, quando eu tenho um aluno só, 2 alunos, como que eu posso fazer? Essa foi a primeira, né? Não estou perdido. Meu nome é Pedro, sou de São Paulo. E até aproveitando o gancho da pergunta dele, a minha pergunta é meio que olhando para frente. Vocês trabalham bastante com crianças e adolescentes. A minha questão é muito como dar continuidade, como fazer com que quando essas pessoas chegarem na idade adulta, elas continuem ou apaixonadas ou se movimentando, seja com frisbee ou outro esporte. Como fazer com que esse estímulo aconteça, principalmente na nossa modalidade, que tem poucos jogadores aqui, ela é muito pouco conhecida. Eu vou passar, como a gente tem mais uma pergunta, e vai dar a condição para todo mundo perguntar, a gente já está no encerramento do tempo, vou pedir para que faça a terceira pergunta também, e que a nossa mesa esteja sintética na resposta com a força do conteúdo que vocês estão tendo. Eu sou Paulo, de São Paulo, e passo treinos para uma equipe Revolution lá em São Paulo. Eu tenho até que bastante experiência de passar treino, mas eu adoraria saber, dentro do âmbito dos espaços que vocês passam, quais são, para vocês, os maiores desafios em termos de ensinar? Tipo, quais são as coisas onde vocês sentem, puxa, aqui a pessoa está tendo uma dificuldade e me falta informação, ou me falta técnicas para poder desenvolver isso melhor, ou dar confiança para as pessoas fazerem, seja isso na corrida, seja no passe, seja na comunicação. Eu adoraria saber quais os desafios que vocês estão encontrando e o que poderia ser desenvolvido de material para talvez suplantar isso no futuro. Pediria então que a mesa já respondesse as 3 questões e já fosse os agradecimentos e encerramentos de vocês também, em 2 minutos cada um, tá bom?
Bom, vamos lá, então. Respondendo um pouco a primeira pergunta, eu acho que seria legal você tentar entrar em contato com a academia para você tentar massificar o seu esporte e você fazer inserções do frisbee em eventos internos da academia. Por exemplo, sei lá, um campeonato de supino, você tentar fazer alguma atividade em paralelo ao campeonato de supino com o frisbee. Vai ter um campeonato de vôlei da academia, você tentar fazer um paralelo com o frisbee, para você poder tentar divulgar o frisbee para outros alunos da academia que não conhecem o frisbee. Você entendeu? E quando você tiver com pouco aluno, tenta fazer torneios de habilidades, por exemplo, lançamento mais longe, ou fazer um freestyle, ou se você tem 2 jogadores, tentar fazer um box, ou tentar fazer algum outro jogo não ultimate com end zones. Tentar fazer algo diferente, que nem põe um bambolê pendurado lá, faz um jogo com um bambolê, tentar acertar um alvo, um disc golf, alguma coisa do gênero. Que eles não cansam tanto e estão jogando frisbee. Segunda pergunta, eu acho que o importante é você tentar fazer, não só com o frisbee, mas com tudo na vida. A criança ela tem que achar o que ela gosta. Se a pessoa gostar de alguma coisa, ela vai fazer pro resto da vida. Então, assim, se a pessoa gostar de nadar, ela vai nadar pro resto da vida. Se ela gostar de jogar futebol, ela vai jogar pro resto da vida. Se você conseguir apaixonar essas crianças pelo frisbee, ele vai jogar pro resto da vida. Graças a Deus, a minha escola, hoje, eles têm lá no playground 3 ou 4 frisbee que as crianças pegam e brincam. É natural, é uma coisa que eles ficam jogando um para o outro. Eu fico muito feliz. Não sei se eles vão virar jogadores de Ultimate Frisbee, mas eles têm o frisbee interiorizado. E respondendo à terceira pergunta, como eu disse, eu vim numa realidade um pouco diferente, graças a Deus. A minha escola me permite muita coisa. Então, assim, eu não vejo assim uma resistência tão grande, uma dificuldade tão grande para que eu insira não só o frisbee, mas novos conteúdos. Então, é lógico, eu sei que eu estou um pouco diferente delas. Eu não tenho a mesma dificuldade que elas têm. Então, assim, para mim é muito fácil fazer várias coisas, mas eu acho que você ter um ambiente, uma estrutura escolar melhor ajuda. Por exemplo, minha quadra é descoberta. Essa semana choveu em São Paulo, eu não dei aula, sendo que eu tenho uma puta quadra. Entendeu? Desculpa o palavreado, mas assim, eu tenho uma baita quadra, eu tenho uma baita estrutura, só que se chove eu não uso. É ruim. Tá? Então, você quer agradecer, né? Para encerrar. Desculpa. Então, assim, finalizando, obrigado, Felipe, pela oportunidade. Obrigado aos participantes que vieram aí. Obrigado, professor. Espero que isso aconteça mais vezes. É a primeira vez que eu vejo um seminário de frisbee. E eu espero poder participar e sempre estar ajudando na melhor forma possível. Ok. Então, Yuri, né? Eu acho que também é uma questão tornar o jogo algo que os alunos gostem de fazer e não só cansativo, porque aí se torna algo que eles não vão querer, e fazer com que eles entendam que se tiver mais gente vai ser mais legal. Por exemplo, se fala assim, nossa, se tivesse 5 aqui, tem 2, se tivesse 5 aqui ia ser muito massa. Vocês não têm amiguinhos? Não sei, tentar fazer com que eles também incentivem outras pessoas a jogarem com eles, sabendo que vai ser mais legal se tiver mais gente. Isso aconteceu muito no esporte que eu pratico. A gente queria ter um jogo mais legal e por isso eu convidava outros amigos e amigas minhas para que eu pudesse ter um jogo melhor. Talvez isso, além do que ele falou, possa ajudá-lo. Em relação a como fazer isso perdurar, né? Eu acho que a gente já tem feito isso hoje. Por exemplo, o meu trabalho é para que isso aconteça, que essas pessoas tenham acesso, que elas conheçam, que a gente possa dar a oportunidade dessas crianças escolherem o que elas vão querer fazer para a vida delas inteira, o que elas vão gostar de fazer. É o fazer algo porque gosta, não só porque tem isso e não tem outra coisa, sabe? É o expandir a cabeça deles, o repertório deles, para que eles possam serem inseridos em qualquer esporte que eles queiram e se encontrar naquilo que eles gostam, e aí vai ser para a vida inteira. É assim, a gente que gosta fica para sempre. Então é isso, tentar fazer com que se torne cada vez mais popular, levar para a escola, ensinar professores de educação física a dar aula sobre isso, porque se ele não estiver seguro do que ele vai dar, ele não vai apresentar isso para os alunos.
tentar levar em eventos. É isso, tentar tornar isso o mais popular possível. E para a última pergunta aí do Paulo, eu senti muita dificuldade, eu como uma pessoa que também não sei jogar, né? Eu senti muita dificuldade mesmo no aspecto técnico de passe. Porque você vê aquele passe bonito saindo, você quer fazer igual. E aí você vai lançar, o seu sai bem aqui, é para ir para lá. Então, isso às vezes é um pouco frustrante, o aluno fica tentando lançar, o passe vai para outro lugar. Então, acho assim, que quanto mais qualidade o professor tiver para saber corrigir, que é algo que é muito importante, saber corrigir, não só identificar o erro. O passe está saindo ruim, por quê? Ele está deixando o punho muito para assim, está deixando a mão, o dedo não está escorregando. O que está acontecendo? Eu acho que é esse aspecto de saber corrigir e preparar professores para que possam fazer isso, dar clínicas, essas coisas eu acho que suplementaria um pouco. Queria agradecer a todos que estão aqui, ao convite do Felipe, agradecer à banca aqui também, muito obrigada pela oportunidade. Me sinto muito honrada de estar aqui do lado de pessoas que têm tanta experiência e têm tanta história, né? E eu estou só começando, então me sinto muito honrada também de ter a atenção de vocês. Obrigada. Bom, tentarei ser sucinta. Aos jovens, você pode colocar dentro da sua planilha de treino, não sei se você faz treinamento funcional, dentro do treinamento funcional, passe, recepção, alguns elementos táticos e técnicos do frisbee, fora as coisas que os colegas falaram, de agregar, chamar o pai, fazer um festival com pais e filhos, sei lá, tu pode criar festejos, e em festejos você identifica quem gosta daquele negócio e aí você convida. São artifícios para captar mais pessoas. Para quem? Tá. Para ele lá. São estratégias metodológicas que os professores de educação física, como bem falou os colegas, têm que ter nas suas aulas, em qualquer esporte, no Ultimate principalmente. Foi o que eu vim falando com o Felipe, e eu vou complementar na resposta dele, que são coisas que precisam ter fundamentos e a gente precisa ter força no que diz. E aí, quando você é coerente e quando ele pesquisa, que os alunos pesquisam muito, e ele vê que o professor dele falou uma coisa, que lá nos Estados Unidos é a mesma coisa, que aqui é a mesma coisa, e ele praticou, e ele sabe ensinar, então eu tenho um sentido de pertença. Quando eu tenho um sentido de pertença, eu multiplico, e eu replico, e eu uso para a minha vida inteira. Para o Paulo, as dificuldades, como eu lhe falei ontem, também é no manejo do disco em algumas horas, e aí vem da biomecânica, da cinesiologia e da prática de quem tem, que pode nos aprimorar para aprimorar os colegas, e do que a gente pode complementar, né, para essa melhoria, do que eu estava ali falando ontem, que o professor disse que já tem a proposta, né, o professor Felipe, que são de cartilhas, de mais artigos, de livros em português que falem do frisbee desde a sua essência, a tática, a técnicas e a instrumentos que deem a possibilidade de eu, cidadão comum, pegar uma cartilha e tentar. Se eu fazer tanto disso, não é força, é jeito, eu vou chegar lá. Então, precisa de um material didático-pedagógico, metodológico, organizado, para popularizar mais o nosso tão amado Ultimate. Tá. Olha, eu fui muito pressionada. Então, agradeço a todos pela paciência. Desculpe por me estender nas respostas, eu sempre sou assim. Nas minhas aulas, onde eu esteja, eu sempre me empolgo com o que eu esteja falando e eu acho que, né, quando a gente gosta, a gente acaba aflorando e quer ajudar as pessoas também. Agradeço imensamente pelo convite do senhor professor e da instituição NB. Agradeço os colegas aqui pela paciência. Quero publicar aqui, né, o acolhimento da Érica com toda... Ela falou, você pode vir para a minha casa. Eu falei, que bom, então, vamos lá. Então, agradeço pela receptividade de todos vocês e que nós estejamos juntos nessa caminhada de multiplicar, né, quanto mais pessoas adeptas ao esporte. Ok, então nesse momento quero agradecer a todos pela participação, quero agradecer a participação de todos também que assistiram, né, e parabenizar principalmente o que a gente hoje na pesquisa chama de comunidade prática, né? A comunidade do Ultimate está fazendo o Ultimate acontecer por praticarem, mas também por praticarem conhecimento, por estarem dispostos a discutir, conversar e avançar no conhecimento e democratizar esse conhecimento
para todos. Parabéns a vocês, parabéns pelo que vocês estão fazendo aqui e sucesso à continuidade do evento. Um abraço.